Deus Pai Celestial, nós estamos agradecidos, Pai, por nós podermos outra vez estarmos na Tua presença, na expectativa, ó Deus, de que o Senhor venha mais uma vez para nos ajudar, nos abençoar. Nosso desejo é que nós possamos, ó Deus, dar mais um passo rumo ao conhecimento daquilo que o Senhor tem para nós nesta hora da tarde, quando o sol está se pondo. Nós estamos crendo que em breve nós sairemos daqui. Nós deixaremos esta terra com suas concupiscências e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ajuda, Pai, cada um de nós, cada irmão, cada irmã, todos nós necessitamos do Senhor, precisamos da Tua ajuda. Esforça-nos, ajuda-nos, nós oramos, te rogando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Senhor Jesus, nos abençoe. Nós estamos agradecidos a Deus, né? Por podermos estar juntos mais esta vez. Hoje nós vamos dar início ao estudo de uma nova mensagem. Nós concluímos para que foi dado o Espírito Santo. Eu até pensei em dar uma sequência, né? Nós temos outras mensagens que fazem parte deste acervo importante, não é? Referente à descida, não é, do poder de Pentecostes na igreja. Então, todavia, eu quero estar mais ou menos junto com todo o corpo, e nós estamos indo para mais um encontro. E eu não sei, pode ser que entre detalhes desta mensagem, e nós temos que levá-la mais ou menos um pouco mastigada, né, vamos assim dizer, para nós não chegarmos lá e passarmos aperto. Então Deus há de nos abençoar. Zaqueu, o homem de negócios. William Branham, né? 21 de janeiro de 1963, em Tucson, Arizona, Estados Unidos da América. Eu creio que nós estamos estudando a tradução goiânia da palavra original. Então, é uma tradução que fala a nossa linguagem, até os detalhes meio tortos, tem hora, é a nossa linguagem. Amém? E aqui, ó, quem não pegou, os diáconos, por favor, quem desejar, quem puder, reponha, quem não puder. Agora, eu acho que uma mensagenzinha de R$2, R$3 não faz falta a ninguém, não. R$3. Nem um gibizinho do Pato Donald você não compra por R$3. Deve estar custando uns 10. Por aí. Certo? A escritura que o irmão Branham usou está em Lucas, capítulo 19.
Eu não puxei ali porque o irmão Abel conseguiu passar a mensagem para o PDF ali, que eu não devo tempo nem de copiá-la toda aqui. Então, a gente tem que ser meio polivalente, senão não funciona. Lucas 19, a partir do versículo 1, onde o apóstolo notificou-nos esta escritura. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O irmão Brana só leu esses 5, eu vou ler o 6º. E apressando-se desceu e recebeu o gostoso. Amém. Podeis vos assentar. Eu vou pedir só um pouquinho de licença para mim fazer uma coisa ali dentro, que eu esqueci. Bom, irmãos, Deus abençoe a estes que estão conosco. Amém. Deus os abençoe. Zaqueu, o homem de negócios. 21 de janeiro de 1963. Tucson, Arizona, Estados Unidos da América. Parágrafo 1º, o profeta começa dizendo: todos testemunhando esta noite, dando ótimas experiências. E eu certamente aprecio isto. Os que pegaram é bom, se puder acompanhar, não é? E me pareceu que todos colocaram um pouco de senso de humor em seus testemunhos. E eu poderia acrescentar isso ao meu. Uma senhora de cor queria testemunhar há não muito tempo. Ela disse: Senhor, posso dar um testemunho? Eu disse: claro. E ela disse: eu não sou o que eu quero, o que eu deveria ser, e eu não sou o que eu quero ser. Ela disse: mas eu não sou o que eu também costumava ser. A audiência lá deu risada, não é?
Então, é dessa forma que me sinto em um grupo como este. Eu não sou o que eu deveria ser, ou o que eu quero ser, mas eu sei de uma coisa. Eu não sou o que eu costumava ser. E eu prossigo para o alvo, o maior dos chamados. É tão bom estar aqui. Tivemos um dos melhores momentos de companheirismo com nossos irmãos no Vale de Maricopa, né? Nas últimas 2 semanas. Aí está Maricopa, né? Mas estou bastante rouco e testemunhamos eu creio que como nosso Pai Celestial, né? E testemunhamos nosso Pai Celestial fazer grandes coisas por nós. E estamos fazendo isso apenas para levar as pessoas a orar. E esperando que o momento mais esperado venha durante este encontro. Quando, né? Fiquei sabendo do privilégio de vir a este lugar com meu bom amigo, irmão Tony, e eu perguntei 3 vezes esta noite como se pronuncia esse nome. E eu simplesmente não consigo. E então apenas Tony. Se estiver tudo bem, o irmão Branham ri, nota do editor, né? Acho que não somos muito formais aqui. De qualquer forma, somos, né? Ele faz uma pergunta. Acho que não somos muito formais aqui. De qualquer forma, somos. Você sabe, isto é de certa forma divino. Você sabe, a Bíblia disse, Deus é sem forma. Bom, a terra era sem forma, né? Agora Deus também não tem forma. Ele é impessoal. Ele é invisível. É impalpável. Ele é abstrato. Quem poderia de vocês me dizer onde Deus se fez concreto? Em Jesus. Ele se tornou concreto em Jesus. Até Jesus, ele era abstrato, não é? Ele era invisível, impessoal, impalpável, não tinha forma então, é o que o irmão Branham está usando, porque na verdade sem forma e vazia era a terra, não é? Então, mas ele não tinha, até que ele então se fez carne, São João 1,14. Ele se fez carne e habitou entre nós. Aí sim, ele tornou-se concreto, visível e em forma humana. Homem, Deus, homem. Amém. Então, não somos formais, né? Vendo as grandes coisas que nosso Pai Celestial tem feito por nós esta semana, estamos felizes em descer e compartilhar estas bênçãos neste lugar e conhecer alguns irmãos. E vocês aqui desta parte do Arizona, que todos nós sabemos por aqui que esta é a capital.
Eu disse a eles durante toda a semana que Fênix era apenas os arredores de Tucson. Sempre, vê? Eles não vão acreditar, mas nós os acolhemos em nosso companheirismo. Isto é, porque estamos na parte bem mais alta. Eles têm que olhar para cima para nós, entende? Ela era um lugar acidentado. O irmão Branham estava falando da parte mais alta da cidade. Então, ele brincou, né, usou essa brincadeira, eles estavam lá embaixo, nós estamos mais em cima e tal, mas sorri, todo mundo sorriu e pronto, né? Eles não vão acreditar, mas nós os acolhemos em nosso companheirismo, isto é, porque estamos na parte bem mais alta. Eles têm que olhar para cima para nós, entende? Aqui em Tucson. E então todos vocês venham e iremos visitar Phoenix na próxima semana ou no final desta semana, para termos este tempo de companheirismo lá. Algo tremendo aconteceu pouco antes de eu sair nesta viagem. Olha, irmãos, às vezes isto aqui, nós poderíamos até saltar isso aqui, ir lá para o começo do tema, o começo da mensagem. Mas nestes comentários do irmão Branham, tem pepitas que os bons garimpeiros, às vezes, tiram bons proveitos, né? Quando catam essas pepitas, cada um, o mais inteligente, é óbvio, vai catando, né? Por quê? Porque tem muita coisa de super importância nesses comentários que eram locais. Agora, é claro, aqui se torna um lugar local. Por quê? Porque ele está pregando para nós hoje, né? Essa mensagem. Então, aqui no parágrafo 8, ele diz: algo tremendo aconteceu pouco antes de eu sair nesta viagem. Eu gostaria apenas de usar alguns instantes, porque acho que valeria a pena. Reticência, viajando todos estes anos e tentando ficar entre aqui e ali, diferentes organizações e pessoas, os homens de negócios cristãos foram uma espécie de pequeno oásis para mim, levado a crer que Deus fez de um só sangue todas as nações. Ora, nós falamos sobre isso aqui no domingo à noite, não foi? Falei sobre isso aqui, citei isso aqui, li isso aqui lá em Atos. Nós comentamos Atos 13, Atos 17. Paulo falando, né, para os atenienses, lá no Areópago de Atenas, ele disse para eles, né, passando eu e vendo os vossos altares, ali estavam, né, altar ao Deus fulano, ciclano, beltrano e etc. Mas ele chegou num altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. Aí Paulo disse: a esse que vocês adoram não conhecendo, é o que eu vos anuncio. E aí ele discorre, né? Falando que de um só ele fez todas
as gentes da terra, né? Branco, preto, vermelho, amarelo, tudo saiu do mesmo sangue. Amém. Então, não existe. A pessoa racista devia ser mesmo, vamos dizer assim, estou usando uma força de expressão, viu? O dia se ele fosse um alemão, o dia que ele adoecesse, tinha que deixar ele morrer, porque só tinha um negro para poder doar sangue para ele. Ou vice-versa. Se aquele, né, Abelzão ali, não quisesse receber o sangue de um menos embotado, então deixa ele morrer, ué. Mas se quiser viver, o sangue de lá pode vir para cá e o daqui pode ir para lá. Amém? Todo de um só. Deus fez todos os homens da terra. O profeta diz, e eu creio nisso. Eu creio que seu povo está em todas as igrejas. Se ele é Deus de toda raça humana, Deus da criação. E ele certamente pode. Olhe para os desertos e as montanhas, você pode ver o que ele ama, porque ele se expressa em sua criação. E podemos ver que existe um Deus. E essas pessoas, os homens de negócios do Evangelho completo, quando vão para as suas regiões, falando em nome deles, então isso me dá a oportunidade de falar para todos os diferentes grupos juntos. Fui chamado para o que chamaríamos de uma expressão terrena. Veja bem, o profeta está dizendo, fui chamado para, vírgula, o que chamaríamos de uma expressão terrena, socorrer, demos sacariam, né? Você sabe que isso é um pouco arriscado, mas eu estava em Cincinnati há alguns dias, e a irmã Shakarian, pelo que sei, passou por uma cirurgia. O irmão Miner Arkwright, um dos ministros, veio e disse, vamos até Cincinnati comigo. Eu disse, tenho centenas de pessoas doentes aqui, de todo o mundo, deitadas nestes hospitais e quartos, esperando que eu ore por elas. Estou esperando para dar entrevistas, há 2 ou 3 anos aproximadamente esperando. E eles finalmente chegaram aqui. E ele disse, bem, conceda apenas alguns minutos comigo. Eu disse, bem, que horas é o café da manhã? Fica a cerca de 120 quilômetros, eu acho, de onde eu moro. O irmão Branham se refere à distância até Cincinnati, nota do tradutor, não é? E ele disse, bem, começa por volta das 8 horas. Eu disse, bem, vamos fazer o seguinte, iremos então por volta das 4 horas e chegaremos lá para o café da manhã. Eu vou voltar rápido. E quando cheguei lá, a irmã Shakarian, e quando cheguei lá, o irmão Shakarian não estava lá. Eu entrei, disse, exatamente o que estávamos procurando. E então, naquela noite, em um dado momento, eu tenho que voltar para casa. Enquanto isso,
Em um dado momento, um ministro batista se debruçou sobre o ombro de Billy, meu filho, e disse: você não entende, senhor. Ele disse: minha esposa está morrendo. E ele disse: bem, senhor, quando o papai voltar, disse, temos compromisso com essas pessoas pelas quais viemos. Você sabe, na fila de oração, muitas vezes passando e talvez oferecendo uma oração, mas e às vezes a coisa é mais profunda que isso. Veja, Deus cura sob condição e pode haver algo na vida dessa pessoa. E eu não me importo com quanto remédio o médico lhes daria. Eles nunca ficariam bem até que essa coisa fosse esclarecida. Irmãos, preste atenção. Eu acho que você está sabendo o que o irmão Brano está dizendo aqui, né? Às vezes, a pessoa está passando por aquilo, por quê? Porque se envolveu em algo que nunca foi acertado. E às vezes Deus permite que aquilo aconteça com aquela pessoa, para ele poder se despertar. O profeta segue dizendo: se você fosse ao consultório de um médico e lhe dissesse que estava doente, e lhe contasse seus sintomas, e ele estivesse com pressa, ele provavelmente lhe daria uma pequena receita com algum anestésico, algum tipo de aspirina. O médico está apenas tentando se livrar de você naquele momento, porque ele não tem tempo. Um médico realmente bom, antes de lhe dar o remédio, diagnosticaria aquele caso minuciosamente, até descobrir o que está errado. Só então lhe daria, né, o remédio. E às vezes encontramos pessoas passando por estas filas de oração através das nações, e elas simplesmente se apressam e pensam que o Senhor deveria curá-las naquele momento, mas há algo talvez lá no íntimo, e nós assentamos diante do Senhor até que Ele revele isso. O que é isso? Né? Revele isso, o que é isso? Há alguma coisa, há uma razão para tudo. E você tem que encontrar o motivo primeiro. E então você pode descobrir como resolver. E este jovem apenas continuou persistente. E cheguei na manhã seguinte, por volta das 2h, e por volta das 5, meu filho me ligou e disse: o senhor conhece uma garota chamada Ginger? Eu disse: Ginger, ou Ginger, né? Soa familiar, disse o irmão Brana. Ele disse: ela disse que costumava tocar piano para o senhor. Oh, eu disse: então esse não é o Dr. Deere, um cirurgião famoso em Louisville? Disse: é esse. Bem, sua filha, Jean, né, está morrendo no Hospital St. Edwards, ou Hospital Santo Antônio, né, em Louisville. E disse: o marido dela está deitado nos degraus o dia todo. Bem, eu disse: bem, vou tentar encaixá-lo hoje.
Diz, agora, ela não sabe que tem câncer, não conte a ela. Então, finalmente, naquele dia, quando cheguei ao quarto, uma bela jovem, ela tocou o piano para mim quando eu estava no auditório, onde vi o povo do irmão Allen, que está aqui esta noite. O irmão Allen deixou aquele mesmo auditório em Louisville há pouco tempo. Esse é o auditório memorial. E Jean Deere era a pianista da igreja Porta Aberta, a antiga igrejinha. E então ela viu alguns grandes milagres que o Senhor Deus tinha feito. Ela contou ao pai, ele disse, isso é pura psicologia. O homem está apenas lendo a mente das pessoas. Ele apenas adivinha isso. Ela disse, papai, não pode ser um palpite todas as vezes, vê? Disse, simplesmente não pode ser. Bem, ele disse, Jean, esqueça essas coisas. E ela estava noiva de um bom rapaz que frequentava o Seminário Batista na época. Ela se casou e se mudou para Rockford, no Illinois, onde ficava a casa desse rapaz. E de uma forma ou de outra, ela tentou manter seu testemunho. Mas o rapaz foi para seu trabalho secular e depois de um tempo quase se afastou do Senhor. A moça tinha um distúrbio feminino. Ela foi para a casa de seu pai, ele sabia que ela precisava de uma cirurgia, ele descobriu nela o que é chamado reticência, E eu não conheço o termo médico disso, mas eu sei que há alguns médicos assentados aqui agora, então foi chamado de cisto de chocolate, que é endometrioma, é isso aí, por dentro, quando foi removido, deve ter espalhado um pouco, e as células eram malignas, e eles a costuraram, deram a ela alguns raios-x e terapia. Então, quando ela chegou em casa, ela continuou com dores e problemas. Um ano depois, ela retornou para uma esterectomia completa. E quando eles removeram os órgãos, descobriram que o câncer havia subido ao cólon e se instalado. Não havia nada que pudesse ser feito. Eles tentaram raio-x novamente, não funcionou. Então eles a levaram para o hospital e disseram que ela tinha um sério problema. Então eles a levaram para o hospital e disseram que ela tinha um sério problema feminino e estavam tentando curá-la. E a garota estava morrendo. Seu marido sabia disso, então ele veio e pegou alguns dos meus livros que Jean tinha lido, e então ele começou a ir ao hospital lê-los para ela. E quando fomos orar por ela, ela estava me contando sobre isso. Eu disse, Jean, ele é um bom rapaz. E eu não queria deixar, eu guardava o segredo, porque eu sabia que ele, reticência, ela não sabia que tinha câncer. E então, 2 dias depois, eles teriam uma colostomia, Então, antes de levar a garota,
Bem, eles me deixaram ir e orar com ela. Eu a encontrei em um quarto, e assim que cheguei, havia uma enfermeira incrédula de plantão. Tinha 3 enfermeiras, plantões, né? Tinha 3 enfermeiras, plantões de 3 horas, e logo que pudéssemos nos livrar da enfermeira e tirá-la do quarto, então uma visão poderia acontecer. Oramos com ela um pouco ali, eu a vi. Ela tem cabelo escuro, ela tem apenas cerca de 36 anos, o cabelo escuro ficou grisalho, ela estava de pé na visão. Eu disse: Jean, agora olhe, eu vou ser bem honesto com você. Eu disse: você tem estado nas reuniões tempo suficiente para saber que eu não lhe diria nada em nome do Senhor, a menos que assim o fosse. Eu disse: agora, Jean, você tem câncer. Ela disse: eu suspeitei disso, irmão Branham. E eu disse: essa operação depois de amanhã é uma colostomia, mas não se preocupe, eu vi do Senhor. Amém. Você vai ficar bem. E ela simplesmente se alegrou. Então eu fui para casa, e no dia seguinte, eles iriam levá-la para a colostomia naquela manhã. E eles tiveram que esperar alguns minutos depois de prepará-la e assim por diante. E quando estavam prontos, e ela teve uma sensação normal que os seres humanos deveriam ter naquele período. E eles a levaram ao banheiro, e ela teve uma eliminação completa e normal. O médico ficou tão surpreso, ele a examinou novamente na manhã seguinte, eles deixaram para lá, cancelaram a operação. Dr. Home, muito bom especialista, cirurgião amigo meu, ia fazer a operação. E na manhã seguinte, ela teve uma eliminação completa e normal novamente. E o pai dela, o Dr. Dir, me ligou. Eu, em meio a soluços, disse: irmão Branham, tenho sido um crítico do que você está falando. Ele disse: mas eu creio agora que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó ainda vive. Ele sempre foi Deus, Ele continua sendo Deus, e sabemos que Ele é. Tão grande aqui em Tucson quanto em qualquer lugar, porque Ele é onipresente, onipotente e infinito, e sabemos que Ele pode fazer todas as coisas. Agora, para não vos segurar por muito tempo, normalmente, muito raramente, se eu fosse pregar, eu me certificaria de segurá-los por até 6 horas. Esse é um sermão curto, de 6 horas. E brigava. Ele brigava, dizendo que seus pregadores não podiam passar mais de 40, era 30, 40 minutos. Agora... mas ele, era ele. Amém? Você crê nele? Como profeta de Deus? Amém. Ele é. Por quê? Porque os profetas não morrem. Você sabia disso? Paulo está aqui conosco.
Isaías está aqui conosco, Jeremias, João Batista está aqui conosco. Todos eles estão aqui conosco. Amém. Eles são eternos. Ou não? Eu sou o eterno, você é? Por quê? Porque o eterno está, vamos dizer juntos? Porque o eterno está em mim. Amém. Este é um sermão curto, mas não vou fazer isso esta noite. Eu tenho cultos amanhã à noite, na noite seguinte e assim por diante. Tentaremos. Estamos nos preparando para ir ao exterior novamente, se o Senhor permitir. Imediatamente, eu quero dizer a todas as pessoas aqui, amigos, que talvez alguns de vocês eu já conheci antes, e talvez haja muitos aqui que eu não conheci antes. Eu os saúdo em nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus, que sua paz esteja sempre com vocês. E falando por algum momento nestas redondezas, isso faz com que as pessoas, como meus irmãos ministros aqui, digam, reticências. Alguém me disse uma vez, Billy, bem, o que você, com aquele bando de homens de negócios, disse, eu pensei que você fosse um pregador. Eu disse, eu sou um homem de negócios. Amém. Ele disse, um homem de negócios? Eu disse, claro, disse, eu não sabia disso. Eu disse, sim, eu sou um homem de negócios. Disse, em que tipo de negócio você está? Oh, glória, hein? Eu disse isto rápido. O irmão Branham ri, né? Então eu disse, estou no ramo de seguros de vida. Ele disse, o que você quer dizer? Eu disse, seguro de vida eterna. Amém. A palavra original, não é tal. Agora, se alguém de vocês quiser conversar sobre uma apólice comigo, ficarei feliz em vê-los logo após o culto. A audiência dá risadas lá, né? Estou aqui a negócios. Isso me faz lembrar de um amigo meu, Snyder, era o nome dele. Frequentamos a escola juntos. E agora, né? Seguros. Tenho um amigo que está no ramo de seguros. Tenho um irmão no ramo de seguros. Mas eu realmente não tenho nenhum seguro. Então, este Wilmer Snyder, um amigo meu, amigo de infância, veio até mim não muito tempo atrás e ele disse, diga Billy, disse, eu gostaria de falar com você sobre um seguro. Eu disse, agora Wilmer, eu disse, vou te dizer uma coisa, vamos falar sobre caça. Ele disse, não, eu quero falar sobre seguro. Bem, eu tive que dizer isso rápido para ele também. Eu disse, eu tenho segurança, não seguro. Segurança, entende? A minha esposa olhou para mim como se dissesse, ora, seu pequeno contador de história. Ela sabendo que eu não tinha seguro algum. E ele disse, me perdoe, Billy. Disse, é verdade, seu irmão é um agente de seguros. Eu conheço Jesse. E eu disse, não é exatamente com ele. Ele disse, que tipo de seguro você tem? Eu disse, eu tenho vida eterna. Ele disse, qual?
E eu disse, a vida é eterna. Bem, ele disse, acho que nunca ouvi falar dessa empresa. Disse, não, não é desconhecida. Eu disse, eu te explico, Elmer. Eu disse, que segurança, sou de Jesus. Eu já desfruto do brilho da luz. Sou, por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória nos céus. Cantou um hino para ele, né? Ele disse, isso é muito bom, Billy, mas isso não vai te dar um lugar no cemitério. Eu disse, mas isso me tirará daqui. Amém. Não estou preocupado em entrar, é sair. É o que estou pensando. Agora, se você tem alguma preocupação, falarei com você sobre isso. Apenas por um pouco, uma pequena palavra sobre as Escrituras. Embora seja algo para homens de negócios, mas eu tenho me identificado como homem de negócios, assim como você. E muitos de meus irmãos ministros aqui, eu vi se levantarem alguns momentos atrás, e então talvez algum dia, se o Senhor permitir, eu gostaria de estar com esse grupo e ter uma boa reunião de união com esses ministros. Conheço um irmãozinho aqui, eu conheci o Whitley, creio eu, era o nome dele, saímos juntos uma vez. Agora, eu pronunciei errado também, ele disse que está tudo bem, e então meu nome é Branham, Você sabe, alguém me disse, irmão Branham, você tem algum parentesco com Abraão? Abraão em inglês é Abraham. Nota do tradutor, né? Eu disse, sou seu filho. Que segurança. Sou seu filho. A audiência da gargalhada lá, né? Pai das nações, estando mortos em Cristo, somos descendência de Abraão e herdeiros com ele segundo a promessa. Essa é a Escritura. Agora, eu não tenho tempo para vos segurar aqui, para pregar, caso contrário, o Ramada não nos deixaria estar aqui novamente. Ramada é o nome do hotel onde estava acontecendo a reunião que ele pregou essa mensagem. Viu? Então eu me lembro, quando estive pela primeira vez entre o povo pentecostal, anos atrás, eu estava em Mishawaka, havia 2 grupos deles. Um chamava-se PA de W, outro PA de JC, creio. E eles tiveram sua reunião nas terras do norte, porque havia segregação. E assim os irmãos de cor podiam assistir à reunião. Então, quer dizer, lá no sul, preste atenção, lá no sul, naquele tempo, os homens de cor, os negros, não podiam se reunir com os brancos. Eles não aceitavam, lá no sul dos Estados Unidos. Por isso é que lá teve uma guerra, parece que chamada Guerra da Secessão, Sul contra o norte. E Abraham Lincoln estava do lado norte. E o sul querendo manter a escravidão americana. E aí houve aquela guerra, e aí quiseram separar o sul do norte, formando 2 países, mas Abraham Lincoln estava lá na frente de batalha com a turma, batalhando para não permitir aquilo, e ele foi lá e assinou a Lei Áurea Americana.
certo? Graças a Deus, e aquilo custou, teve um preço. Você sabe qual foi? A vida de Abraham Lincoln. Aquela assinatura custou a sua vida. Um ator renegado, ele tinha ido no teatro para assistir lá uma peça, uma apresentação, e aquele ator renegado aproveitou da oportunidade que ele tinha de livre acesso ali dentro daquele auditório, daquele teatro, entrou lá onde estava o camarim dele e deu um tiro na cabeça dele e o matou. Foi o preço da libertação dos escravos americanos, foi esse. Abraham Lincoln, né? Não havia mais modos de igreja, que coisa! Eu estava sentado ali e nós batistas, você sabe, nós meio que tentamos agir com modos próprios na igreja, mas esse pessoal não tinha nenhum modo batista, ou nenhum modo na igreja. Eles corriam, gritavam, berravam, ficavam exaustos, e eu pensei, que coisa! E então comecei a notar a maneira como eles estavam se comportando. E então ele disse, todos os ministros na plataforma, cada ministro, não importa qual denominação, suba na plataforma para esta noite. Era cerca de 500 de nós sentados na plataforma. Então ele disse, apenas levante, diga seu nome e sente-se. Eu venho eu disse meu nome, sentei-me, fiquei sentado. Depois de um tempo, eles tiveram alguns bons pregadores naquele dia, eles eram realmente eruditos, e homens de verdade. E eu sabia que não tinha nenhum negócio ali. Com minha educação de 7ª série, estando diante daqueles companheiros, quando eles iam falar sobre teologia, mas eu pensei bem, para a reunião desta noite, eles certamente terão seu orador mais importante. E era mesmo. Né? Vocês sabem como é que chamava o orador daquela noite? Que ele estava falando? Quem? Você sabe o nome dele? A igreja sabe? Igreja, eu estou perguntando! Ninguém sabe. Gente, vocês precisam aprender, ficar mais atentos, mais vivos ao assunto. O Branham está falando da reunião, quando ele, William Branham, foi naquela reunião, foi apresentado, fulano de tal lugar, fulano de tal lugar. Quando foi naquele outro dia, ele chegou lá pensando, devem pôr o pregador mais importante na reunião. Só ministro no púlpito tinha 500. Porque ele disse aqui, não foi? Aproximadamente 500. Disse nele, eles vão selecionar o melhor pregador no meio desses 500 e pôr para pegar. E selecionaram mesmo. Você vê que a coisa, quando é pelo Espírito, tudo funciona. Amém. Deus tinha que montar aquele quadro para chegar lá onde ele chegou, perder a esposa, a filha e ainda ficar jogado por um punhado de tempo. Mas ele tinha que passar por aquilo. Por quê?
Você sabe explicar? Certamente terão seu orador mais importante para esta noite. E então, depois de um tempo, eles disseram que alguém mais velho iria falar. Um velho de cor apareceu, e ele parecia ter cerca de 85 anos, e ele usava um daqueles que costumávamos chamar no sul de longos casacos de pregador. Você sabe, né? Tipo um rabo de andorinha, você sabe, as tiras para cima e para baixo, um pouco de cabelo branco ao redor na sua cabeça. Ele teve que guiar o velho na plataforma, ele era um velho. E ele foi e pegou o seu texto em Jó, ele disse: onde tu estavas quando eu lancei a fundação do mundo? Declare-me, onde está fundada? Disse, quando as estrelas da alva juntas cantavam e os filhos de Deus exultavam de alegria. Disse, onde tu estavas? Deus falando com Jó. Bem, todos os irmãos naquele dia estavam pregando sobre a vida de Cristo. O tempo se foi. Nós vamos parar logo aqui. Prestem atenção. E a vinda de João anunciando o caminho e assim por diante. Muito erudito. Mas este velho não pregou sobre nada que estava acontecendo aqui na terra. Ele o levou lá atrás, cerca de 10 milhões de anos antes que o mundo fosse formado, e o trouxe para o que estava acontecendo no céu. Então lançou todo o cenário como um arco-íris horizontal. Ele fez tudo isso em cerca de 5 minutos, em um único fôlego, eu acho. Que é isso? Às vezes o pescoço devia estar dessa grossura, viu? Ei, glória! Quando ele passou diante de mim, ele pulou no ar, cerca de 1 metro, olhou para mim assim e bateu os calcanhares juntos. Veio socando o ar e ele tinha o dobro do espaço que eu tinha. Ele disse, não há espaço suficiente aqui para eu pregar. E ele se sentou. Parou rápido, mas falou tudo. O irmão Brana diz que quando ele terminou de pregar, ele ficou com dó, foi dele. E era digno de dó mesmo, porque no outro dia a surpresa seria dele, né? Que coisa gloriosa, viu? Não há espaço suficiente aqui para eu pregar. E ele se sentou. Eu pensei, é disso que eu preciso. Amém. Se isto faz um velho se sentir assim, o que faria comigo se eu encontrasse essa fonte da juventude? E a audiência dá risada de novo, né? Nós vamos ficar aqui, irmão. Um velho, 85 anos de idade, e agindo assim, bem, que coisa. Ele foi lá, estava meio que se segurando, mas eu notei, quando aquele espírito o atingiu, ele renovou sua juventude como a águia. Você sabe. Amém. Vamos ficar aqui? Parágrafo 68. Você está feliz? Ah, que coisa, né? É isso mesmo? 68? É, 68. Então, irmãos, na próxima sexta, nós vamos
vai estar mais bem arrumado aqui, porque hoje a pontuação, a montagem, nós vamos, se Deus quiser, ser abençoados com essa mensagem. Amém. Nós vamos só um minuto. Nós vamos nos colocar de pé agora. Na próxima sexta-feira nós estaremos aqui. Hoje é 23, 22. Olha, irmãos, eu tenho pensado que nós vamos ter que antecipar a comunhão. Hoje é que eu vim, porque eu vou viajar dia 28. Dia 26 é domingo, não é? Dia 26. Segunda 27, terça 28. Eu estou crendo que nós vamos fazer o seguinte: nós vamos antecipar a comunhão, que seria por volta do dia 2, nós vamos voltar ela para o último domingo, certo? Porque o primeiro domingo eu vou estar em Goiânia. Aí nós vamos ministrar a comunhão no próximo domingo. Hoje é quarta-feira, dá muito tempo de todo mundo ficar sabendo. Não é isso? Então hoje, sexta, domingo de manhã, escola dominical, à noite nós teremos a comunhão. Nós vamos fazer isso. Por quê? Porque senão nós não vamos ministrá-la no mês de abril. Eu só vou chegar aqui dia 11. Aí no meio do mês, nós antecipando é melhor do que nós não ministrarmos. Ok? Então no próximo domingo, nós vamos ter comunhão aqui. Deus há de nos abençoar. Concordam? Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Amém. Vire para o seu irmão, sua irmã, e diga para ele: Deus te abençoe. Senhor Jesus, vos leve em paz. É a nossa oração. Amém.